A jovem virgem descobre um segredo familiar na herança, e o que ocorre é chocante. Clara sempre foi uma jovem tranquila, mas a tragédia da repentina morte de sua avó a lançou em um turbilhão de emoções. Quando a carta chegou, informando que ela herdara a antiga mansão da família, algo dentro dela hesitou. A casa, afastada em uma pequena cidade do interior do Brasil, parecia uma caparinha de mistérios, guardando segredos enterrados nas paredes empoeiradas. Logo que entrou na mansão, Clara sentiu uma presença estranha, como se as paredes a observassem. O piso de madeira rangia sob seus pés, e um cheiro de mofo misturado com flores secas perfumava o ar. Cada cômodo parecia sussurrar histórias abandonadas, e Clara não conseguiu resistir à tentação de explorar além da superfície. Havia sombras dançando nos cantos, e o eco de risos, há muito esquecidos, pairava no ar. Ela se sentia como uma intrusa em um lugar que deveria ser seu. Nas prateleiras empoeiradas da biblioteca, encontrou um diário escondido. Folheou as páginas amarelas, revelando a escrita cuidadosa de sua avó. Conhecida por sua vida pacata, Clara ficou atônita ao ler sobre traições, amores secretos e um homem desconhecido que parecia ter um papel importante no passado da família. A imagem idealizada que tinha da avó desmoronou. O que mais havia escondido? E quem era aquele homem que parecia ter um poder sobre ela? Enquanto devorava cada palavra do diário, Clara sentiu um aperto no peito. Suas inseguranças começaram a emergir. Aos 22 anos, a pressão do mundo exterior sobre ela, a pressão de ser mais ousada, de saber o que é amar e se entregar, pesava. O dilema estava dentro e fora da mansão. Um lar repleto de segredos e uma jovem que não sabia como navegar por seus próprios desejos. Mas não estava sozinha nesse emaranhado de mistérios. Um primo enigmático apareceu, atraído também pela herança. Ele parecia saber mais do que admitia. A tensão crescia entre eles, e Clara percebeu que aqueles segredos poderiam não apenas desestruturar sua noção de família, mas também colocar sua vida em risco. Algo em seu olhar a intrigava, mas também a assustava. Ela não sabia se podia confiar nele, e essa dúvida a fez sentir vontade de se afastar, mas a curiosidade era mais forte. As revelações tornaram-se rápidas. Cada nova descoberta dentro daquela mansão provocava sua mente, obrigando-a a encarar sua identidade e os segredos que cercavam sua linhagem. Seria ela uma simples herdeira de um legado desconhecido ou alguém destinado a descobrir verdades perigosas? O que poderia acontecer se as verdades que ela encontrasse fossem mais sombrias do que imaginava? Enquanto Clara se preparava para dar o próximo passo em sua jornada, uma sensação de que tudo poderia mudar a qualquer momento rondava sua mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara parou diante do espelho empoeirado que adornava o corredor da mansão. O reflexo distorcido parecia refletir não apenas sua imagem, mas também as dúvidas pulsantes que a cercavam. Mudanças, revelações. Os fantasmas do passado estavam mais vivos do que nunca, e seu coração palpitaria enquanto pensava nas palavras do diário. Então, a porta da biblioteca rangeu. Um ruído sutil, quase perdido no ar pesado, mas Clara sabia que ele estava lá. Virei-se, expectativa misturada com medo se agitando em seu estômago. Seu primo Lucas apareceu na entrada, furtivamente. Ele tinha expressão tensa e inquieta, que a fazia recordar que ele também carregava seus próprios segredos. Clara, precisamos conversar, disse, com a voz baixa e urgente. Mas antes que ela pudesse responder,
Uma explosão de ruídos interrompeu a cena. Era um estrondo vindo do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído. O ambiente estava carregado de um temor palpável. A adrenalina correu por suas veias e Clara sentiu um nó na garganta. Vamos ver o que foi, Clara falou, decidida, mas com uma pitada de insegurança. Juntos, subiram a escada, os degraus rangendo sob seu peso. No corredor do segundo andar, encontraram uma porta entreaberta. Clara empurrou-a lentamente, revelando um quarto repleto de caixas e móveis cobertos de lençóis brancos, como se o tempo tivesse parado ali. E no meio da poeira e do abandono, uma caixa estava caída no chão, aberta e seu conteúdo espalhado. Com uma hesitação que quase a paralisou, Clara se agachou para examinar o que ela tinha dentro. Fotos antigas. Algumas representavam sua avó jovem, sorridente. Mas ao lado dela estava um homem que Clara nunca havia visto. Um estranho de olhar profundo e enigmático. Um frio percorreu sua espinha. Quem era ele? Lucas se aproximou, observando a mesma imagem. Ele era importante, murmurou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Acho que ele fazia parte da vida da nossa avó, mais do que ela deixou transparecer. O coração de Clara disparou. Você sabia disso? O que mais você não me disse? Lucas hesitou. Era como se o peso da verdade o sufocasse. Ele finalmente respirou fundo e sussurrou. Ela não só o amava. Ele era meu pai. Clara ficou imobilizada, a compreensão esmagando-a como uma avalanche. O que ele disse reverberou em sua mente. As paredes da mansão pareciam se fechar ao seu redor. O que ele estava revelando mudava tudo. Você está brincando? Isso não pode ser verdade. A negação tomou conta dela, mas os fragmentos de seu próprio legado desmoronavam sob seu peso. Lucas parecia ferido, mas algo em seus olhos brilhava intensamente. Eu juro, Clara. Minha mãe guardou esse segredo a vida inteira. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de te contar. A revelação pairava como uma nuvem negra. Clara precisava de ar. As sombras da mansão pareciam mais densas. A luz já não filtrava o mesmo calor. Um desespero tremendo tomou conta dela, as perguntas fervilhando em sua mente. O que isso significava para ela, para sua família, e para todos os segredos que estavam escondidos nas páginas do diário. Precisamos descobrir mais, Clara disse, sua voz agora firme, determinada a enfrentar a verdade. Não importava o quão dolorosa fosse. Precisamos encontrar esse homem. Talvez ele esteja mais perto do que imaginamos. Lucas respondeu, os olhos aflitos, mas ousados. No mesmo instante, um barulho violento ecoou novamente da casa. Um grito. Clara explodiu em ação, com a certeza de que estavam prestes a descobrir algo muito mais sombrio. Enquanto corria, sentia que a linha entre passado e presente estava prestes a se romper. A verdade não era apenas uma questão de esclarecimento, podia ser mortal, e naquele instante aterrador, tudo parecia se conectar. O que mais seria revelado? E quem mais estaria envolvido nessa teia de segredos? A tensão no ar era palpável, enquanto Clara e Lucas se encaravam, as verdades recém-reveladas vibrando como ecos na antiga mansão. A caixa no chão, as fotos espalhadas e aquele homem desconhecido tornavam tudo ainda mais confuso. Um grito cortou o silêncio, agudo e desesperado, vindo de algum lugar da casa. Clara sentiu a adrenalina disparar. Temos que ir, agora, disse Lucas, puxando-a pela mão. Ele estava nervoso, os olhos avermelhados e a respiração acelerada. Eles correram pelo corredor, cada passo ecoando, como se a casa estivesse gritando junto com eles. As sombras pareciam mais densas, os sussurros das paredes mais intensos. Clara se sentia marcada por cada revelação, uma tempestade de emoções a segurando. Quando chegaram ao final da escada, Clara quase despencou ao ver o que tinha causado o alvoroço. Em um dos cômodos, a porta estava entreaberta e, ao se aproximar, um cheiro de fumaça invadiu suas narinas.
Uma pequena chama dançava com fúria nas cortinas. Alguém havia acendido um fogo. Clara não tinha tempo para pensar. Ela empurrou a porta e, ao entrar, seus olhos se fixaram em algo que a fez parar. Uma figura estava de costas para eles, rosto escondido por uma capuz. "Não se aproximem!" gritou a pessoa. Sua voz rouca, mas estranhamente familiar. O coração de Clara disparou. "Quem é você?" ela perguntou, a voz tremendo. "Eu sou a resposta que você procura", disse a figura, virando-se. Clara gelou. O rosto que se revelou era idêntico ao de um adolescente que aparecia nas fotos ao lado de sua avó, mas com traços mais marcantes e sombrios. "Você não pode ser", Lucas balbuciou, seu olhar se transformando em pânico. "Você está morto." "Isso, por muito tempo. Mas aqui estou eu, Clara. É hora de você saber a verdade", disse o estranho, com um sorriso perturbador. A revelação o fez parecer um fantasma. Clara se sentiu tonta. Aquela figura, que parecia ter saído das páginas do diário que ainda segurava, agora estava ali, diante dela, cheia de vida e intenções sombrias, cogitando sobre o que isso significava. O que mais tinha sua avó escondido? E Lucas? O que ele sabia? Vim para protegê-la, Clara. Todos nós temos segredos, e é hora de encarar os seus. A verdade do que aconteceu com a nossa família é mais obscura do que você imagina, continuou o misterioso homem, avançando até ela, seu olhar penetrante fazendo o estômago dela se contorcer. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o piso de madeira sob seus pés rangeu, e um barulho ensurdecedor de vidro quebrando fez Clara se virar. Outro grito, mas dessa vez era o chamado desesperado. "Lucas, Clara, socorro!" Era a voz de uma mulher ecoando da direção do sótão. "O que foi isso?" Clara gritou, sua mente em um turbilhão. O homem misterioso não se movia, seu olhar fixo em Clara. "Você tem que decidir, Clara. Manter os segredos ou enfrentá-los. Mas saiba que algumas verdades podem custar caro. Muito caro", ele disse, enquanto as chamas começavam a se espalhar pelo quarto. Sem pensar, Clara puxou Lucas pela mão e gritou: "Vamos, temos que ajudar." O pânico estava de volta, mas algo dentro dela também queria saber quem era aquele homem e o que a mulher no sótão teria a dizer. A casa estava prestes a desmoronar. E, com ela, todos os segredos que Clara pensou podiam ser revelados. "Precisamos nos separar. Você vai para o sótão e eu vou para a cozinha", Lucas disse decidido. "Não, não vamos nos separar", Clara gritou, mas Lucas já estava indo. O coração dela se partia. Ele não poderia ir sozinho. E enquanto corriam, a sensação de que a verdade, a coisa que mais temia, estava prestes a ser revelada, crescia em seu peito. O que exatamente estava escondido nessas paredes? E o que mais ela não sabia sobre sua própria família? As chamas dançavam nas sombras. O mundo parecia desaparecer. O passado estava colidindo com o presente, e Clara sabia que a vida dela jamais seria a mesma. Clara e Lucas correram pelo corredor, o cheiro de fumaça enchendo seus pulmões. O grito da mulher ecoava em sua mente, atropelando qualquer pensamento lógico. Entrar em um novo cômodo parecia uma armadilha, mas havia algo de urgente que os puxava para frente. Eles precisavam encontrar essa pessoa. Quando chegarem ao sótão, o ar estava mais frio e a escuridão mais densa. Clara hesitou na porta, mas a determinação em Lucas a empurrou. "Vamos!" ele gritou, empurrando a porta velha. Clara entrou, seus olhos se ajustando lentamente. A luz fraca revelava uma mulher sentada no chão em um canto, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluços se transformavam em gritos. "Por favor, não me machuque, não me leve de volta." Clara sentiu um nó na garganta. A mulher levantou a cabeça, cabelos desgrenhados e olhos vermelhos. Quando Clara viu aquele rosto, seu coração quase parou. "Não, você não pode ser." Era sua mãe. Mas como? Clara tentou se aproximar, mas a mulher recuou, a expressão entre o medo e a confusão. "Você não devia estar aqui. Eu
Eu sou a Clara, sua filha. A resposta saiu como um grito desesperado. O choque tomou conta do ambiente. Lucas ficou paralisado, com os olhos arregalados, a boca aberta. A realidade estava desmoronando sob os pés deles. Mas Clara sabia que algo estava muito errado. Sua mãe, a mulher que sempre pensou estar longe, agora estava ali, nessa casa maldita. O que você está fazendo aqui? Por que você estava gritando? A cena era surreal. As chamas começavam a lamber as paredes do sótão. Mas Clara só conseguia pensar na mulher à sua frente. Ela não deveria saber. A mãe disse, sua voz tremia. Clara se lembrou do homem de capuz. A verdade estava mais próxima do que podia imaginar. Assustada, ela olhou para Lucas. O que você sabe sobre isso? Ele hesitou, a luta interna visível em seu rosto. Clara, eu não sabia que ela era sua mãe. Eu só soube hoje, aqui, agora. Lucas tinha um olhar de culpa que parecia atravessar Clara como uma faca. Mas por que você não me disse? A mulher balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu fiz tudo para te proteger. Eu pensei que estava fazendo o melhor, mas agora todos nós estamos em perigo. As chamas se intensificaram, e Clara lutou para processar as palavras. O que sua mãe estava escondendo? O que isso significava para Lucas? As coisas estavam mudando tão rápido. A conexão com o homem de capuz agora fazia sentido. Você não sabe quem ele é, não é? A mãe a encarava. Ele não é quem você pensa. Ele é da nossa família, mas não do jeito que você imagina. Cada palavra parecia uma bomba prestes a explodir. Lucas se virou de relance, seu rosto pálido. O que você quer dizer com isso? O ar parecia denso, sufocante. Clara sentia a pressão crescendo, todas as verdades enterradas prestes a vir à tona. Quem é ele? A mulher olhou com desespero, a situação ao redor dela desmoronando também. Ele... Um estrondo interrompeu suas palavras quando o telhado começou a ceder. Clara olhou para cima, o calor das chamas queimando seus braços. O caos estava em seu auge. Corre, para a saída, gritou Lucas puxando Clara, mas a mãe a segurou pelo braço, seu olhar fixo. Clara, não confie nele. Ele não é de quem você deve ter medo. Ele é apenas um dos muitos segredos que precisamos resolver antes que seja tarde demais. As palavras ecoaram na mente de Clara como um eco distante. A certeza do que estava a ponto de acontecer a fez hesitar. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? Mas a mãe não teve tempo para responder. O chão começou a ceder sob eles, com um estrondo horrível. Clara lutava entre querer saber mais e a necessidade urgente de sair dali. Lucas puxou-a novamente, e eles correram, enquanto Clara olhava para trás, vendo sua mãe quase sucumbir às chamas. Não! Mãe! E então, tudo escureceu. Clara e Lucas correram, mas um estrondo interrompeu seu caminho. O teto desabava, levando Clara a olhar para sua mãe uma última vez. Mãe! O desespero a fez gritar. Ela queria voltar, mas as chamas a puxavam para frente. O mundo ao redor dela se tornava um caos. Vamos! Agora! Lucas puxou-a com força e eles se jogaram pela porta, quase caindo nas escadas. O calor da fumaça queimava, e o pânico se espalhou como um manto pesado. Clara sentia o coração disparar, a mente girando. Sua mãe estava presa, e a ideia de deixá-la para trás parecia impossível. Mas a urgência os arrastava. Não posso deixar minha mãe! Clara gritou, mas Lucas apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de terror. Ela está correndo perigo. Precisamos sair primeiro, berrou ele, empurrando-a para longe. Mas antes que eles pudessem descer, o homem encapuçado surgiu à frente, bloqueando a passagem. Parem! A voz dele era uma tempestade. A figura, que parecia uma alucinação, ganhou forma entre a fumaça. Era o homem das fotos, mas ainda mais aterrorizante. Ela não é quem você pensa, disse, seus olhos fixos em Clara. Do que você está falando? Clara questionou, a mente em um turbilhão. O que mais poderia sugar dela? Você é mais do que uma herdeira. Você é uma chave. O homem apontou para a porta do sótão.
como se tudo dependesse daquela revelação. Se você não entrar, tudo estará perdido. O fogo começava a se espalhar na casa, e a urgência fez Clara hesitar. Uma chave? Para quê? Ela estava confusa, mas os olhos dele pareciam implorar. Para reverter o que aconteceu com sua família e para salvar sua mãe. Simon, você está louco, Lucas gritou, reconhecendo o nome do homem. Você era suposto estar morto. Eu estou e não estou. O tempo é distorcido aqui. Mas o tempo não importa. Só a verdade, insistiu Simon, seu olhar intenso refletindo através da escuridão. O chão tremeu, e Clara teve certeza de que precisavam agir. Mas antes que ela tomasse uma decisão, um novo grito ecoou da casa. Era a voz da mãe novamente, essa vez mais agonizante. O horror a consumiu enquanto olhava para Lucas. Precisamos ir, Clara. Lucas puxou-a, mas algo a impediu. A mão dela. Clara estava fria, e a coragem começava a desvanecer. Por favor, me diga o que está acontecendo, disse com a voz entrecortada. Simon parecia hesitar, mas a urgência o forçou a continuar. Há um segredo, uma maldição que envolve todos nós. Sua mãe nunca saiu da casa. A verdade a mantém aqui. E se você não a descobrir, não sobrarão vidas para serem salvas. A frustração de Clara aumentava. Era como se um labirinto se formasse em sua mente. Então, o que eu preciso fazer? O que há de errado com essa família? Entre na sala e descubra. Não acredite na primeira impressão. A verdade é muitas vezes um olhar além, respondeu Simon, e com isso, ele desapareceu na escuridão, como um espectro envolto em mistério. Clara estava paralisada, diminuindo a cada segundo, sua mente forçando a recordar tudo o que já tinha vivido. Vamos, saiamos agora! Lucas a puxou novamente, mas ela estava presa. O peso da revelação a manteve no lugar. Uma escolha precisava ser feita. Eu não posso ir. Minha mãe, ela precisa de mim. Clara lutou contra a vontade de escapar. Era mais do que um laço familiar. Era um ciclo que parecia se repetir. Tudo o que você está buscando está nas mentiras que foram contadas, gritou Simon, reaparecendo. Se você não entrar agora, sempre estará presa nesta própria história, assim como sua mãe. E naquele momento, a verdade do que sua mãe havia escondido, a verdadeira razão por trás de sua ausência, aflora na mente de Clara. Uma onda de choro a atingiu. O que seria revelado? Era como se o próprio tempo estivesse fugindo. O céu se iluminou com uma explosão ainda maior. A casa estava lentamente desmoronando. O passado e o presente estavam prestes a colidir de um jeito que ninguém poderia prever. Clara! Por favor! Lucas gritou, mas não havia mais como recuar. A decisão tinha que ser tomada. O que ela efetivamente encontraria ao abrir a porta? O que realmente estava escondido? Clara estava paralisada. O que Simon havia dito ecoou em sua mente como um tambor. A casa estava em chamas. O perigo a cercava, mas a revelação a havia deixado em choque. Uma chave? Suas palavras saíram como um sussurro. Por que você quer que eu entre no sótão? Lucas puxou-a novamente, a urgência em seus olhos, mas alguma coisa em seu interior gritava para ficar. Ela olhou para Simon. O que você sabe sobre mim? Sobre minha mãe? Ela não está apenas sendo mantida aqui. Ela é parte de algo maior, Simon respondeu, o olhar escuro fixo na porta do sótão. Você não pode fugir da verdade. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com isso? As chamas atrás deles pareciam se intensificar. O calor era sufocante, mas a voz dele a prendia, atraindo-a como um imã. Cada segundo que passava aumentava a ansiedade e a pressão. Se você está aqui, então você não morreu, exclamou. O que importa agora não é o passado, Clara. É o futuro e o que ele pode trazer. Você precisa entender o que realmente está acontecendo. A intensidade em seu olhar transformou a urgência em medo. Lucas a puxou novamente, e o som de madeira rachando chamou sua atenção. O teto logo acima deles começou a se despedaçar. Vamos! Lucas gritou,
Mas Clara balançou a cabeça, tomada por uma nova determinação. Não, a mamãe precisa de mim. Preciso saber a verdade, disse Clara, sua voz firme. Ela estava cansada de segredos, cansada de correr. O passado a chamava, o eco de sua mãe a guiava. E assim, com um empurrão de coragem, Clara se virou para o sótão e abriu a porta. Uma onda de ar frio a atingiu, e ela entrou. A luz fraca iluminava o ambiente, revelando caixas empoeiradas e objetos antigos. O cheiro de mofo era intenso, misturado com o fedor de fumaça que entrava. Ao se mover mais para dentro do quarto, seus olhos caíram em um objeto na mesa. Era uma jarra de vidro coberta de terra. Clara a pegou, e quando a abriu, um brilho ofuscante iluminou o cômodo. Uma luz verde espessa emanou da jarra, fazendo a própria imagem refletir nas paredes. Clara, cuidado! Lucas gritou, mas era tarde demais. A luz a envolveu e uma onda de energia a percorreu. Então tudo parecia girar. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Clara viu imagens, flashes da vida de sua mãe. Mas não apenas a vida dela. Viaturas, rostos que Clara nunca havia visto, gritos distantes. Pessoas se movendo em círculos em um ritual. Alguém a puxava. E com isso ela viu Simon novamente. Mas agora ele não estava apenas ali. Ele estava diferente. Você é meu tio, Clara murmurou, a verdade começando a tomar forma. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Anos de segredos, anos de mentiras, tudo colidindo de uma só vez. O homem não era um espectro, mas sim alguém que tinha um papel mais profundo em sua vida. Eu não sou só seu tio, Clara. Eu sou parte de tudo isso, parte da maldição, ele revelou, a voz carregada de dor. A maldição que sua mãe tentou proteger você. E como se essas palavras ativassem um gatilho, a jarra estourou. Vidros cortaram o ar e Clara gritou. O brilho da luz desapareceu, dando lugar a uma escuridão forçada. Um último grito ecoou na casa. Era sua mãe, mais perto do que jamais estivera. Clara, não, você não pode. Era a voz dela, misturada ao som do que pareciam vozes de outras mulheres, chorando, gritando, uma orquestra de desespero. Então, tudo escureceu. Quando Clara recuperou a consciência, estava deitada no chão do sótão, Lucas a seu lado. Um silêncio frio envolveu o ambiente, mas algo estava errado. O cheiro de fumaça havia desaparecido, e a casa estava quieta, perfeita, estranhamente perfeita. Lucas, onde está minha mãe? Clara perguntou, levantando-se, a mente atordoada. Algo não fazia sentido. A casa estava em pé, mas sua alma parecia ter desaparecido. Clara, o que aconteceu? Você ficou lá dentro tanto tempo. Tudo estava certo até você abrir aquela jarra. A face de Lucas estava pálida. Os olhos traspassavam a confusão. E Simon, o que aconteceu com ele? As palavras gaguejavam nos lábios de Clara. Um frio na barriga. Lucas. Hesitou, então apontou para a porta. Ele não está mais aqui. Achamos que era hora de sua mãe voltar, mas tudo mudou. Clara sentiu o peito apertado. Mudar como? A angústia a atingiu, e antes que Lucas pudesse responder, a porta do sótão se abriu lentamente, e Clara viu uma silhueta, uma figura feminina. Ela se aproximou, e quando a luz a atingiu, Clara caiu no chão, de olhos arregalados. Era sua mãe, mas com um olhar que Clara nunca havia conhecido. Uma expressão de poder e dor misturados, e ao mesmo tempo, como se ela não estivesse sozinha. Ao lado dela, figuras desconhecidas, com rostos familiares, a cercavam. Você finalmente voltou, Clara. Agora tudo começa. A voz de sua mãe reverberou, não como um sussurro, mas como um grito. E com isso Clara percebeu. A verdade não era apenas dolorosa, era devastadora. E o que ela faria a seguir poderia determinar não apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. O labirinto de segredos estava longe de ser encerrado. Clara estava em choque.
encarando a figura de sua mãe, que parecia tão diferente do que ela lembrava. Mãe, você voltou? As palavras saíram, como um sussurro, um misto de esperança e medo. O ambiente ao redor delas pulsava com uma energia estranha, e Clara sentiu uma onda de emoção forte, mas uma profunda inquietação também a dominava. Lucas estava parado ao seu lado, a expressão dele refletindo uma mistura de confusão e proteção. Clara, você não pode ficar aqui. Não é seguro. A mãe disse, a voz trêmula, mas firme. Havia algo em seu olhar que deixou Clara alarmada. Era como se ela estivesse dividida entre o amor por sua filha e um peso enorme que carregava nas costas. Clara percebeu que havia mais do que apenas o amor de mãe naquele olhar. O que está acontecendo? Por que você nunca voltou? Perguntou Clara, com a voz embargada, mal conseguindo conter as lágrimas. O calor do incêndio parecia distante, agora que sua atenção estava voltada apenas para a mulher à sua frente. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Precisávamos nos separar para evitar que você se envolvesse nisso. A mãe respondeu, a frustração transparecendo em suas palavras. Clara podia sentir o nó na garganta aumentar. Era como se sua vida inteira estivesse se desfazendo. E o que isso significa? O que está acontecendo com a nossa família? O desespero tomou conta dela. Clara olhou para Lucas, esperando que ele, de alguma forma, pudesse entender a situação. Mas ele só a olhava de volta, cheio de dúvida e medo. Então, algo mudou. A figura de Simon reapareceu nas sombras, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Clara, a verdade é que você é mais poderosa do que imagina. Sua mãe e eu somos parte de algo muito maior, algo que é perigoso. E neste momento, tudo se despedaçou. O que você quer dizer com isso? Clara questionou. Não sabemos se estava preparada para ouvir a resposta, mas Simon já estava se movendo. Sua presença intensa, criando uma atmosfera densa em volta deles. Quando você abriu a jarra, liberou mais do que esperava. A energia, o poder. Eles estão vivos, Clara. E você tem que controlá-los se quiser salvar sua mãe e a sua família. Simon declarou, cada palavra ressoando como um trovão. Clara sentiu uma onda de medo se espalhar por seu corpo. Salvar? De quem? O que é que você quer dizer com isso? A cabeça dela girava com tantas perguntas e a pressão aumentava. O ambiente ao redor era bruxuleante. As chamas pareciam dançar em uma coreografia frenética. Clara olhou para a mãe, esperando por uma resposta, mas o que viu a congelou. O rosto da mãe estava mudando. Seus traços se tornavam mais agudos. Uma energia escura emanava dela. Clara, você tem que entender. Nós somos diferentes. Sua avó me manteve longe para proteger o que somos. Uma sombra passou por ela, e Clara percebeu que a verdadeira essência da mulher diante dela estava se revelando. Diferentes? O que você quer dizer? O pânico cresceu dentro de Clara. Lucas cerrou os punhos, não sabendo se deveria intervir ou se afastar. Então sua mãe completou, com um sorriso que misturava tristeza e uma intensidade sinistra. Nós somos guardiãs, Clara. Nossos poderes estão ligados. E agora que você está aqui, não há como escapar. Num momento, as paredes do sótão começaram a tremer. A casa estava vivendo uma luta interna. A energia que Clara havia despertado parecia querer escapar a todo custo. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. As palavras de Clara foram engolidas pelo som ensurdecedor das tábuas se partindo. Então, abruptamente, uma explosão. Algo colossal ruía abaixo deles. Clara mal teve tempo de gritar. Olhou para a mãe, e uma nova verdade despontou em sua mente. O que ela não sabia dava vida ao seu maior terror. A estrutura da casa estava desmoronando enquanto sua mãe e Simon agora pareciam se unir a um poder obscuro que Clara nunca tinha imaginado. Um sacrifício será necessário, disse Simon, e a expressão em seu rosto era agora sinistra. O mundo ao seu redor estava desmoronando, mas a imagem de sua mãe, transformando-se em algo que ela não reconhecia, era a verdadeira afronta. Antes que Clara pudesse processar tudo, um enorme fragmento de madeira desabou em sua direção. O desespero tomou conta. Mãe, não! E quando a poeira e os destroços voaram,
Clara sentiu que a verdade era muito mais horrenda do que qualquer um poderia imaginar. Nesse turbilhão, o último olhar que viu de sua mãe fora um misto de urgência e um adeus desesperado. Clara, sempre estarei aqui, ressonou na sua mente como um eco, enquanto tudo se tornava escuro, sua vida pendendo na sombra do desconhecido. E dentro daquela escuridão, uma voz sussurrou: a verdade não é apenas um caminho, Clara, é uma escolha. E a escolha que você tomar pode custar mais do que a vida. Clara estava paralisada. O que Simon havia dito ecoou em sua mente como um tambor. A casa estava em chamas, e a preocupação com sua mãe a fez sentir que o tempo estava escorrendo pelas suas mãos. O que você quer dizer com isso? Perguntava insistentemente, sentindo o medo apertar seu peito. A figura de sua mãe ali, transformando-se, revelava uma verdade obscura. A energia no ar pulsava em sintonia com o que estava prestes a acontecer. O pesadelo se intensificava, e Clara sentiu como se estivesse prestes a desabar sob o peso de tudo. Você não pode ignorar o que somos, Clara. Se deixar que a história se repita, a maldição se intensificará. A voz de Simon era quase uma advertência. Ele se movia em direção à sua mãe. É a única maneira de quebrar o legado. Então, do outro lado da sala, uma explosão de energia partiu da jarra quebrada. Luzes ofuscantes iluminavam o sótão, como estrelas em uma noite escura. Clara quase pôde sentir as sombras, se agitando, como se estivessem vivas. As imagens da vida de sua mãe começaram a se materializar novamente, mas agora ecoavam mais intensas e rápidas. Pare, não faças isso! Gritou Clara. O pânico aumentava. Mas enquanto ela lutava contra o desespero, algo a atingiu com uma força inesperada. O chão sob seus pés se abriu, revelando uma profundidade negra e sem fundo. O eco de risos, sussurros e lamentos se misturava em um grito de dor que atravessava o ar. Clara, entre. É a sua única chance. Simon a chamava enquanto as chamas ao seu redor começavam a se apagar, como se a energia estivesse drenada. Ela hesitou, mas uma onda de instinto a jogou para frente. Sem saber o que esperava, silhuetas de figuras imensas dançavam na escuridão. Clara estava prestes a dar um passo, quando Lucas se jogou na frente dela. Não, você não pode, é um truque. Nesse instante, uma explosão de luz tomou conta do sótão. Clara foi arremessada para trás e, quando se recuperou, tudo parecia ter mudado. Havia uma nova figura, um homem imponente emergindo da escuridão, e Clara o reconheceu com um choque profundo. Era seu avô, o homem de quem nunca havia ouvido falar, mas que sua mãe mencionara em sussurros. Você? Clara perguntou, a voz falhando. O que você está fazendo aqui? O homem tinha um olhar sério, ao mesmo tempo conhecido e distante. Eu voltei para corrigir o que foi feito, disse o avô de Clara, o peso de suas palavras ressoando no ar. A atmosfera estava tensa, como se o próprio espaço estivesse assistindo. Corrigir? Por que você nunca apareceu antes? O que você tem a ver com a maldição? Clara estava no limite, cada batida de seu coração ecoando a urgência do momento. Foi preciso que você despertasse essa energia, Clara. Somente então eu poderia voltar. As sombras dançavam ao redor dele, como se o próprio passado estivesse se engajando na luta. Sua mãe tentou proteger você da verdade, mas a verdade está mais perto do que você imagina. O que ela fez foi para proteger todos nós, e você. A revelação perfurou como uma lâmina. A última peça estava finalmente se encaixando. Clara se sentiu presa em um turbilhão, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com isso? O medo e a confusão a tornavam vulnerável. E então, num movimento gráfico, ele levantou a mão e as sombras começaram a se agitar ainda mais. Uma onda de energia preta girou em volta deles, enquanto a figura da mãe de Clara começava a desaparecer. Você não pode detê-la, ela gritou. A escolha é sua, Clara. Salvar a todos ou condenar a sua essência. As palavras ecoaram, e com isso,
um silêncio sombrio tomou conta. A tensão parecia estar em um pico corrosivo. Clara não sabia que poder era esse, mas a escolha estava em suas mãos. O que isso significava para elas? O que realmente estava em jogo? E, ao olhar para Lucas, ela percebeu que tudo aquilo a levou a um beco sem saída. E no fundo de seu coração, ela sabia. Essa decisão poderia mudar tudo. Elas não eram apenas simples herdeiras, mas guardiãs de um segredo que poderia ter consequências mortais. A partir daquele instante, Clara estava prestes a desvendar uma verdade ainda mais aterrorizante do que imaginava. E em uma fração de segundo, enquanto olhava de volta para a escuridão onde tudo começou, ela percebeu que o terror mais profundo poderia brotar não do passado, mas de seu próprio futuro. Clara estava paralisada. O que Simon havia dito ecoava em sua mente como um tambor. A casa estava em chamas e a preocupação com sua mãe a fez sentir que o tempo estava escorrendo pelas suas mãos. "O que você quer dizer com isso?" perguntava insistentemente, sentindo o medo apertar seu peito. A figura de sua mãe ali, transformando-se, revelava uma verdade obscura. A energia no ar pulsava em sintonia com o que estava prestes a acontecer. O pesadelo se intensificava e Clara sentiu como se estivesse prestes a desabar sob o peso de tudo. "Você não pode ignorar o que somos, Clara, se deixar que a história se repita. A maldição se intensificará." A voz de Simon era quase uma advertência. Ele se movia em direção à sua mãe. "É a única maneira de quebrar o legado." Então, do outro lado da sala, uma explosão de energia partiu da jarra quebrada. Luzes ofuscantes iluminavam o sótão como estrelas em uma noite escura. Clara quase pôde sentir as sombras se agitando, como se estivessem vivas. As imagens da vida de sua mãe começaram a se materializar novamente. Mas agora ecoavam mais intensas e rápidas. "Pare, não faças isso!" gritou Clara. O pânico aumentava. Mas enquanto ela lutava contra o desespero, algo a atingiu com uma força inesperada. O chão sob seus pés se abriu, revelando uma profundidade negra e sem fundo. O eco de risos, sussurros e lamentos se misturava em um grito de dor que atravessava o ar. "Clara, entra! É a sua única chance!" Simon a chamava, enquanto as chamas ao seu redor começavam a se apagar, como se a energia estivesse drenada. Ela hesitou, mas uma onda de instinto a jogou para frente, sem saber o que esperava. Silhuetas de figuras imensas dançavam na escuridão. Clara estava prestes a dar um passo, quando Lucas se jogou na frente dela. "Não, você não pode, é um truque." Nesse instante, uma explosão de luz tomou conta do sótão. Clara foi arremessada para trás, e quando se recuperou, tudo parecia ter mudado. Havia uma nova figura, um homem imponente emergindo da escuridão, e Clara o reconheceu com um choque profundo. Era seu avô, o homem de quem nunca havia ouvido falar, mas que sua mãe mencionara em sussurros. "Você?" Clara perguntou, a voz falhando. "O que você está fazendo aqui?" O homem tinha um olhar sério, ao mesmo tempo conhecido e distante. "Eu voltei para corrigir o que foi feito", disse o avô de Clara, o peso de suas palavras ressoando no ar. A atmosfera estava tensa, como se o próprio espaço estivesse assistindo. "Corrigir? Por que você nunca apareceu antes? O que você tem a ver com a maldição?" Clara estava no limite, cada batida de seu coração ecoando a urgência do momento. E então, num movimento gráfico, ele levantou a mão, e as sombras começaram a se agitar ainda mais. Uma onda de energia preta girou em volta deles, enquanto a figura da mãe de Clara começava a desaparecer. "Você não pode detê-la", ela gritou. "A escolha é sua, Clara. Salvar a todos ou condenar a sua essência." As palavras ecoaram, e com isso, um silêncio sombrio tomou conta. A tensão parecia estar em um pico corrosivo. Clara não sabia que poder era esse, mas a escolha estava em suas mãos. O que isso significava para elas? O que realmente estava em jogo? E, ao olhar para Lucas, ela
Percebeu que tudo aquilo a levou a um beco sem saída. E no fundo de seu coração, ela sabia. Essa decisão poderia mudar tudo. Elas não eram apenas simples herdeiras, mas guardiãs de um segredo que poderia ter consequências mortais. Mas então, enquanto o ar estava pesado de expectativa e mistério, uma racha na parede atrás de sua mãe surgiu, e uma figura inesperada emergiu. Uma mulher, de cabelos claros como a lua, entrou na cena com uma serenidade perturbadora. Clara quase caiu para trás ao reconhecer sua própria imagem refletida nos olhos da estranha. Era ela mesma, mas mais velha, vestindo uma túnica branca que brilhava como se estivesse imersa em luz. Clara, não, não, acredite nele, gritou a mulher, apontando para o avô. Ele não é quem diz ser. O choque tomou conta de Clara. O que você quer dizer? Sua mente girava tentando processar essa nova revelação. Eu sou você, mas a escolha que você fizer agora poderá mudar seu destino. Não confie em quem vem do passado. Confie em quem você realmente é. A voz da mulher era doce e firme. Os olhos dela brilhavam com uma sabedoria que Clara não compreendia, mas sentia profundamente. Isso não faz sentido, Lucas gritou, seus olhos saltando entre as duas. Clara, você precisa decidir agora. E a avó relaxou um pouco, sua expressão tomando um tom de desespero. Clara, você não sabe o que está fazendo. Ela é uma ilusão criada para te confundir. Não, não é. Sou eu, sou você. As palavras saindo da mulher eram rápidas e penetrantes. Seu avô quer usar você para seus próprios fins, não para proteger a sua família. O ambiente ao redor começou a vibrar, as paredes se contorcendo. Clara sentiu como se estivesse em um furacão de emoções. Medo, confusão, raiva e, acima de tudo, uma pulsão intensa para descobrir a verdade. O que era real? Mas sua escolha agora estava diante dela. As chamas atrás deles pareciam se intensificar, como se o próprio espaço estivesse desmoronando. E Clara, pela primeira vez, sentiu uma conexão com a figura mais velha. Havia ali uma força que ela não compreendia, mas que atraía. O que essa reviravolta significava para ela e sua mãe? O que estava em jogo era mais do que apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma escolha entre dois mundos. Um passado que queria controlar seu destino e um futuro que clamava por liberdade. E nessa noite devastadora, 3 vozes se enfrentando, uma de raiva, outra de autoridade e a terceira cheia de incerteza, ecoavam nas paredes da antiga mansão, deixando um único fio de esperança e, ao mesmo tempo, um mundo de dúvidas. O que Clara iria fazer? Qual escolha mudaria tudo? As respostas estavam se entrelaçando em uma trama que só o tempo poderia desvendar. Clara estava em um redemoinho de emoções. As verdades começando a se entrelaçar em um emaranhado complicado. O olhar intenso de sua mãe, a figura de Simon e a presença do avô tornavam tudo insustentável. Você é eu ou uma ilusão? Perguntou Clara. Um nó na garganta impedia de respirar fundo. Sou você, mas sou o que você pode se tornar, respondeu a mulher mais velha. O futuro que você escolher determinará tudo. O ciclo pode ser quebrado aqui e agora. O ambiente ao redor vibrava com uma energia que parecia ameaçar romper as paredes. As chamas atrás delas eram um lembrete constante do perigo e o peso da decisão. Pesava em cada um de seus atos. Clara olhou para Lucas, seu amigo lutando com a própria incerteza. O que você acha? O que devemos fazer? Eu não sei. Lucas afirmou, o rosto pálido e tenso. Você precisa tomar a decisão, Clara. Você deve confiar em quem está ao seu lado. Seja lá o que você decidir, tenha em mente que isso afetará não apenas você, mas todos nós, disse Simon. A urgência em sua voz transparecia. Clara respirou fundo, uma onda de coragem percorrendo seu corpo. Ela não estava sozinha, e as vozes em sua mente começaram a se alinhar. Vou me libertar. Não serei apenas um peão nesta história. Então, com um gesto decidido,